temos o nosso quadro Clínica da Alma para você, para estar cuidando de você, abençoando a sua vida. Já estamos aqui com os pastores. Pastor Rogerão. Bom Rogério dia, Goulart, tudo bom bom, dia, Carol? pastor. Graças tudo bem? a Deus, tudo jóia. Pastor Rogerinho. Tudo bom, Carol? Tudo bem, pastor? Graças a E Deus, pastor tudo bem. Guerra. Tudo bom, Carol? Tudo bem, pastor? Joia. Tem uma piadinha aí, pastor, para contar? Eu gosto de ouvir as piadinhas do senhor. Ok, Carol. E vocês dois estão tom sobre tom, gostei disso. Hoje tá... Nós estamos uniformes. Vocês estão clínica da alma Hoje 100%. nós estamos de queijo para mesa, não? Ô, gente, é bom a gente dar risada, a gente brincar. Por quê? Porque o tema é um tema sério. É um tema que muitas pessoas estão deixando de rir justamente por causa disso, né? Exatamente. Preocupação. Você falou tudo, está deixando de rir por conta da preocupação, né? Tem tirado a alegria de viver, né? Muitas preocupações têm feito com que pessoas não se alegrem mais, não sorriem, não relaxem. Muita tensão, muita preocupação e não resolve nada, né? As preocupações que nós trazemos. Isso não vai acrescentar em nada na nossa vida, só vai nos desgastar. E estraga o dia de hoje pensando no amanhã, né? É E olha verdade. isso, né? Deixa de viver o hoje preocupado com amanhã. Infelizmente tem sido um mal do nosso tempo, não é verdade? Exatamente. E qual que é o texto básico que nós vamos trabalhar, pastor? Mateus 6, 25 em diante, fala assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, nem toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. Esse texto aqui é bem profundo. Eu amo esse texto, Esse é gente. forte mesmo. E ele nos dá uma visão que o próprio Senhor Jesus nos passa, que o amanhã pertence a Deus. Né? E nós temos que focar onde? No reino de Deus, no reino espiritual, né? Naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes estamos preocupados com as coisas da manhã, que Deus vai cuidar. Não é? Eu vejo nisso aqui muitas vezes as pessoas querendo passar na frente de Deus, tomar a frente. E a decepção vem, porque esperam uma coisa que Deus ainda não processou para a vida daquela pessoa, e ela vai e acredita até numa coisa que ainda não vai acontecer. E muitas vezes crê que isso é fé. Não, fé não é isso, não. Fé, muitas vezes, a gente tem que crer naquilo que Deus vai fazer para nós, e não naquilo que eu acho que vai acontecer. Eu achar uma coisa e Deus fazer a outra. Então, tem muitas vezes que acreditar naquilo que o Senhor tem para mim, na hora certa, no momento certo, no momento de Deus. Muitas vezes eu quero as coisas no meu momento. E a gente encontra muitas barreiras nas pessoas, nessa resistência, porque as pessoas falam: mas por que isso não pode acontecer na minha vida? Por que aconteceu na vida de fulano? Entendeu? Aí vem a preocupação até com a outra pessoa. Porque aconteceu com a outra e não aconteceu com ele, não é? É verdade. E muitas vezes a pessoa sofre com isso. E o Kairos é o tempo de Deus e o nosso é o Cronos, são É o tempos Cronos.
diferentes e precisamos entender essa realidade até para a gente não sofrer. Sim. Com E isso certeza. tem somatizado, isso tem trazido muitas enfermidades físicas também, não é, pastores? Vocês que estão ali atendendo na alma, né? A gente fala um pouquinho na alma e física também. Claro. E é exatamente, Carol, esse foco que a gente hoje quer abordar. A questão da preocupação ser um mal e ser um mal que está atingindo cada vez mais um número maior de pessoas e levando um número cada vez maior de pessoas a terem doenças emocionais e somatizando no próprio corpo, né? Então, nós vamos perceber que esse número de pessoas sofrendo desses males, eles têm aumentado. Muitas vezes as pessoas até acham que não têm esse tipo de enfermidade, mas não percebe que aquela enfermidade que ele está desenvolvendo, ela é fruto de preocupações e de situações que ele realmente fica mantendo durante a sua vida ou numa fase da sua vida ou ainda num período muito longo da sua vida. Porque a gente, em determinados momentos, e eu queria aqui ressaltar que a preocupação ela é diferente do planejamento. O planejamento é quando você sabe que tem uma situação que precisa ser resolvida, traça metas para a resolução disso, mas você, de alguma maneira, não vai ficar, desenvolver uma preocupação ou uma ansiedade em relação às próprias metas e ao objetivo daquilo. Então, o planejamento ele é importante? O planejamento é essencial, tanto metas a longo, médio, né, e curto prazo. Mas você não pode estabelecer ansiedade em cima disso, como o próprio texto que o pastor Guerra acabou de ler, basta cada dia o seu mal. Então a diferença entre um bom planejamento é que, para um bom planejamento, você tem um cronograma e você estabelece que a cada dia você tem uma fase para cumprir. A preocupação não, a preocupação ela vai fazer você antecipar todas essas fases, querer muitas vezes fazer tudo ao mesmo tempo e quando aí não dá conta e realmente a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, vai se frustrar e ainda vai colocar a perder o próprio planejamento, que pode ser até um planejamento muito bom e por causa da nossa ansiedade, né? Colocamos esse planejamento a perder. Então, agora, isso tem realmente causado muitas enfermidades, úlceras, até gastrites, Quase todos os ites. Fibromialgia. Variação da pressão arterial, É verdade. né? Problemas no fígado, porque o fígado começa a não... No fígado, nos rins, todos os órgãos acabam sendo afetados. Dores de cabeça. Alergias, né? Estresse, alergias. Né? Então, E isso eu fiquei pensando, eu tenho observado, e vocês vão estar falando, até as crianças estão sendo atingidas com isso, não é sim. verdade? Porque, na realidade, essa é uma enfermidade do presente século, não é? Ou seja, as pessoas, hoje, elas são incentivadas por todos os meios, né, midiáticos, ou seja, de levá-las a serem agentes de conquista, ou seja, conquistar, né, alvos, objetivos e tudo rápido. Né? Nós vivemos uma sociedade extremamente fast food, né? Ou seja, tudo pronto, comida pronta, né? Consumo, né? Tá tudo disponível, rápido e muitas vezes nós trazemos para o nosso relacionamento com Deus a mesma perspectiva, né? Que eu orei uma vez, o Senhor já tem que me responder, né? Às vezes a gente quer até manipular Deus. Né? Exato. Então aí nós vivemos dessa realidade e principalmente isso que o Rogério falou, até às vezes é engraçado, né? A gente dizer o Rogério é o mesmo nome, né? É o outro Rogério. Mas assim, é essa realidade de que muitas vezes nós fazemos os nossos planejamentos, nós queremos trazer Deus para dentro do nosso planejamento, dentro do nosso alvo,
do nosso sonho. E muitas vezes hoje, inclusive ontem dando aula na nossa escola, eu estava falando que muitas vezes hoje nós vivemos dentro de uma realidade em que nós estamos assentados no trono da nossa vida, Deus faz parte. Então o que acontece? Eu determino, eu decido e peço para que Deus me abençoe. Então assim, eu vou fazer a viagem não sei para onde. Senhor, abençoa minha viagem. Eu vou... Você nem perguntou para Deus, Deus, eu posso ir a essa Isso. viagem? Senhor, o senhor É quer pra eu ir? isso? Entendeu? Entendi. Então, aí a gente trabalha dessa forma, ou seja, nós temos como Deus como um serviçal. Ele está ali para nos servir, para nos abençoar, para que tudo saia direitinho, bacana, a gente chegue, a gente saia. Tu entende? Então, quando foge desse controle nosso, não é? Então vem o quê? Vem a preocupação, vem a ansiedade, vem os temores. Por que não está dando certo? Por que não? Tu entende? O senhor está falando muitas preocupações, então, que a gente está vivendo, está sofrendo, foram por atitudes que tomamos sem perguntar a Deus antes. Não, a gente não consulta. A gente E aí só a pede gente pra ele toma abençoar. atitude e depois, como que eu vou sustentar essa situação? Exatamente. É engraçado, Carol, porque o texto que o pastor Guerra leu, antes de falar que basta cada dia o seu mal, ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não buscar em primeiro lugar o meu reino, os meus propósitos, a minha vontade, os meus sonhos, entendeu? Os meus ideais, aquilo que eu acho que é certo, né? A minha justiça. Mas eu devo buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Então, quando eu busco o reino de Deus, aí eu vou receber, inclusive, o propósito e o projeto de Deus para a minha vida no reino que é dele. E aí faz toda a diferença. Aí eu vou realmente ter condição de viver a cada dia o seu mal. Aí eu vou ter realmente condição de saber que as outras coisas, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então o Senhor vai me suprir. Ele vai trazer aquilo que eu vou comer, aquilo que eu vou beber, aquilo que eu vou vestir e aonde eu vou estar. Aonde ele vai me colocar no lugar onde eu preciso estar. Por quê? Porque eu estou buscando o reino dele. Aonde eu vou manifestar o reino dele? Ele vai prover. Uma das preocupações que eu tenho visto hoje, que a gente tem trabalhado muito, é a questão da família, Sim. na questão do relacionamento dos filhos. Por Ok. exemplo, a família. Minha filha está namorando fulano, meu filho está namorando fulano. Como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro deles? Isso traz um problema na área familiar, tanto na pessoa, porque coloca um fardo muito grande sobre os ombros dos filhos. Outro dia eu atendi a senhora e falei assim, deixa a filha da senhora fazer a história dela. Porque essa preocupação é tão grande que eles estão entrando na história dos filhos. E não deixando eles ter a história Verem a deles. vida deles. E tem uns que, por exemplo, tem família que assim, o filho começa a namorar a filha, bota todo mundo para orar. Entendeu? Pro namoro. Não, aí vai orar, ora igreja, ora. Você entendeu? Todo mundo está sabendo. Interfere, isso é um tipo de preocupação que tira a pessoa de ter o direito de escolha. Isso traz um problema. Ela acha que tem que prestar contas. Isso. Os entendeu? pais estão ali para orientar uma coisa. Orientar, esse é o papel. Tudo bem. Até porque você está se falando de filhos de 19, 20 e poucos anos de idade. Então, nós como pais estamos para Sim, orientar, com mas certeza. não determinar se é esse ou é aquele outro. Né? E pressionar, né? E muitas vezes essa pressão aí, que a gente já viu assim, está até adiantando o casamento aí. Que a pessoa com pressão acaba casando. E Antes depois- da hora. E depois vai para os gabinetes, entendeu? Por quê? Porque a preocupação, isso está chegando nos lares. E está sendo um problema. Porque a família depois vem tudo em cima dos pastores. Não é? Aí joga a responsabilidade no ombro da gente. Né? Aí vem em cima da gente. Né? Você sabe disso. Claro. Você é pastora, você lida lá com, né? Você sabe que isso é muito comum. Aí vai lá, pega você e Leozão lá e, não é? Não, Às vezes já volta da lua de mel com problema. não é? Meu Já pai. volta com problema. Que coisa. Então isso aí para mim é um tipo de preocupação que está ficando muito forte. Não é? E a gente tem que ver que está afetando. E o que vai ser amanhã com isso? Aí eu pergunto, essa questão também da preocupação não pode ser
As pessoas, às vezes, nós conhecemos o Senhor pela falta de relacionar com Deus também. Temos nos preocupado demais porque nós não confiamos em Deus, porque você só confia em quem você se relaciona. Você precisa de gastar tempo. Para eu confiar em você, pastor, eu preciso de me relacionar, conhecer quem é o pastor Rogério e saber, enfim, aí eu vou começar a confiar, aí eu não vou me preocupar, porque eu sei que eu estou em boas mãos. E será que isso também, não está faltando também, esse excesso de preocupação? Falta das pessoas terem mais intimidade também com Deus? Carol, não só a questão da intimidade e do relacionamento com Deus, mas também da confiança em Deus. Porque muitas pessoas, elas até conseguem manter um nível de relacionamento, conseguem manter um padrão de santidade, Certo. mas elas não conseguem entregar nas mãos de Deus tudo na vida dela. Entrega algumas áreas. Entrega algumas áreas, ou e isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu entrego completamente, eu não vou ficar preocupado. Eu já fiz isso com algumas pessoas, indiquei algumas pessoas para fazerem como um ato profético. Escrever determinadas situações dentro de um papel que tem consumido aquela pessoa, Certo. ou até mesmo relacionamentos pessoais, Certo. pessoas que não conseguem desligar dos filhos, que não conseguem deixar de preocupar com os pais. Escrever o nome dessa pessoa num papel, ou essa situação num papel, Entendi. colocar no envelope e na hora das ofertas, colocar isso diante do Senhor como uma oferta ao Senhor. Porque muitas vezes é a questão da própria entrega. Muitas vezes não é Entendi. nem a questão do meu Tem relacionamento gente que com entrega Deus. assim, né? É Segura. como... Segura, Então, Deus. E Eu não tô solta. segurando, mas eu não solto, não. De jeito nenhum, é verdade. Agarrado Então, mesmo. Tipo, eu sei que Deus pode fazer, mas eu não quero largar. Entendeu? Então, muitas vezes, não é nem o quanto eu sei que Deus faz, não é quanto eu confio em Deus, é o quanto aquilo é meu e eu me aproprio daquilo. Então, e muitas vezes, a questão da preocupação, a pessoa precisa querer abrir mão, entregar, sabe? E esse sentimento de posse que muitas vezes nós temos, ele nos impede disso. Então, como é meu, como eu sou responsável, como eu não quero entregar, então eu sou responsável. E ser responsável significa que eu tenho que suprir, que eu tenho que prover, que eu tenho que tomar conta, né? Então, tem determinadas situações que você tem que virar e falar assim, você consegue estar com os olhos sobre essa pessoa o tempo inteiro? Ah, não. Pois é. Então você não pode tomar conta dela. Mas Deus consegue ficar com os olhos dele sobre essa pessoa o tempo inteiro. Então entregue para o Senhor. Porque Ele com certeza vai fazer um trabalho muito melhor do que você faz. Ui, como? Porque tem essa preocupação, eu fiquei pensando, tem gente que fica tão preocupada que aí liga excessivamente, Sim. quer saber onde que está Com e certeza. sufoca, né? Pode levar um sufocamento em relacionamentos. Uma vez eu cuidei de um rapaz que a mãe dele preocupava tanto com ele, que ele falou comigo, pastor, um dia eu fui no cinema, no shopping, e quando eu saí do cinema, minha mãe estava na escada me esperando. Misericórdia. No sério, você entendeu? De tanta preocupação da mãe com o filho. Aí ele falou, não, só estava dando passeio lá. Eu falei, não, você foi lá vigiar o rapaz. Não, mas eu queria ver as companhias que estavam com ele, sabe? Você vê que ponto que chega. Então, uma coisa que eu queria colocar aqui são os canais de preocupação também. Legal. Aquele que faz a pessoa preocupar. Muitas vezes a pessoa não é assim. Mas ele fala, aqueles que ameaçam, você vai ver, eu vou fazer isso, me aguarde. Então, ele deixa o outro preocupado. Aquele que chega em casa bêbado, tem expectativa
Eu tinha um rapaz que eu tratei dele, que o pai dele chegava em casa e escolhia um para apanhar todo dia. Misericórdia. Ó, hoje é você, e batia. Então eles ficavam todo dia na expectativa de ver quem ia Quem apanhar. seria? Na preocupação. Entendeu? né? Preocupação. Então são os canais de preocupação. Tem muitas pessoas levando os outros a preocupar. Isso. Às vezes Entendeu? casamentos, né? Sim. Onde um às vezes pode ser até mais irresponsável ou não comunica, faz aquilo que quer. E aí o outro vive naquela constante preocupação de não, da insegurança, né? Com certeza. O que está fazendo? O que está acontecendo? né? É. Então, todas as vezes que nós trazemos a responsabilidade e o cuidado para as nossas mãos, a tendência natural de nós nos preocuparmos. Então, por exemplo, como aqui o que o Guerra falou, né, da mãe ir até o cinema, quer dizer, ela não cria que Deus podia cuidar do filho, não é? Então, tinha que estar ali monitorando, no sistema de monitoramento. Né? Então, isso chama-se, queridos, na realidade, é essa ação de estar cerceando a pessoa, e isso traz uma insegurança para quem está sendo monitorado, quem está sendo cuidado. Então, é essa situação que muitas vezes se torna manipulativa. E o texto que eu amo, foi um dos que foram um dos primeiros textos que eu decorei logo que eu conheci o Senhor, que é o Salmo 37, o versículo 4 e o versículo 5, o 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, imagina um caminho, tudo que envolve o meu caminho, tudo que envolve a minha caminhada, tudo que envolve o meu andar, o meu dia a dia, as minhas escolhas, as minhas opções, enfim, tudo isso está dentro do caminho. Então, o que ele está querendo dizer? Entrega o teu caminho, tudo que envolve o caminho. Então, se o Senhor está dizendo assim, entrega, é porque eu não tenho condições de cuidar de mim mesmo. Eu não tenho condições de monitorar a minha vida, e quanto mais a da outra pessoa. Então, quando eu tiro da responsabilidade dos meus ombros e eu transfiro para alguém que é maior, mais capaz, mais forte, mais valente, mais sábio do que eu, tudo é diferente. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas tão preocupadas com as coisas materiais, não é? Preocupado com o carro, preocupado com isso. Tem gente que vai para a janela toda hora olhar, uma vez numa célula, um irmão levantar, toda hora ia lá na janela para ver como é que estava o carro. Até que estava incomodando, eu disse: meu irmão, tá acontecendo alguma coisa? Não, é que eu estou olhando o carro lá. Eu disse: meu irmão, se você não pedir para o guarda de Israel estar ali, os anjos do Senhor estar guardando, meu irmão, você não vai viver. Você não vai poder ir para lugar nenhum. Sabe por que você está preocupado? Porque o carro é seu. Porque se fosse do Senhor, não precisaria se preocupar. Sabe por que está preocupado? Porque é teu carro. Então você se preocupa. Sentimento de posse. Sentimento de posse. Não é? Por que você está tão preocupado com a tua esposa? Ela é minha. Não. Está errado. O Senhor te deu para que, como um mordomo, você cuide, nutra. Né? É isso que Deus faz. Entrega as coisas materiais nas nossas mãos para nós sermos o quê? Mordomos. O que o mordomo faz? Ele é dono? Não. Ele está cuidando das coisas do dono. Cuida com excelência. Com excelência. Das coisas do dono. Então, não é meu. Meus filhos são meus. Era o cara que tinha medo de avião, nem o avião caiu em cima da casa dele, né? Ele nunca voou, o avião caiu em cima da casa dele. Quer dizer, uma preocupação de morrer de avião. Exatamente. E caiu mesmo, isso aconteceu. E é o texto. Caiu em cima da casa dele. E é o texto de Jó, né, Guerra? Aquilo que eu temia, Isso mesmo. me sobrevém. Me sobrevém. Agora eu fiquei pensando, eu já atendi uma pessoa, e aí eu acho que é legal a gente falar, porque tem os extremos, né? Os que preocupam mais, e aqueles também que às vezes eles estão descansando em Deus, não estão se preocupando. E de repente começam a se cobrar, tipo, tinha que estar preocupado, gente. Eu não estou preocupado. É como se ele se sentisse, se eu não preocupasse, é como se eu não estivesse realmente zelando por aquilo. Existe esse extremo também, não existe, pastor? Tem uma diferença, aquela cobrança, né? É. Tipo, nossa, então eu sou irresponsável se eu não preocupar, eu tenho que preocupar para estar correto. Tem gente que às vezes acaba se confundindo Tem nisso. coisas que são naturais do ser humano, não é? Então, como você usou essa expressão, a questão de zelo, não é? Zelo é uma coisa. Então, zelo é o apreço por aquilo, é o cuidado, é a mordomia, é uma atitude de mordomo. Então, foi entregue nas minhas mãos, então eu procuro
entregar da mesma forma ou muito melhor. Umas práticas que a gente procura ter, inclusive lá no Ministério, é que nós precisamos entregar muitas vezes aquelas coisas que são confiadas a nós de uma forma até melhor de como chegou. Não é? Eu vejo que isso é uma coisa assim que está sobre nós já há muito tempo, né, que é um ministério de restauração, e eu vejo quantas coisas que o Senhor tem confiado às nossas mãos para nós restaurarmos. No que sentido? Tornar melhor da forma que chegou, confiou nas nossas mãos. Então isso é uma coisa que a gente tem que trazer em nosso entendimento, nosso coração, é essa situação de que, sabe, é meu, os meus filhos são meus, mas na realidade eu entreguei nas mãos do Senhor. Então, na realidade, os meus filhos são do Senhor. Então, como um pai, eu tenho que ensinar, eu tenho que nutrir, eu tenho que cuidar, eu tenho que mostrar o caminho. Essa é a função de um pai, não é? Mas não são meus, não são propriedades minhas. Até porque quando você consagra seu filho ao Senhor, você está entregando ele. Estão entregando. E depois eles vão crescer, eles vão constituir a família deles, e eles vão viver o sonho que Deus deu a eles, né? E hoje a gente vê tantos pais aí que deixaram de viver porque o ninho ficou vazio, não é? Mas uma coisa interessante, Carol, que você tocou aí, que a gente não pode pensar que não estar preocupado significa ser irresponsável. Exato. Entendeu? Então, é diferente. Eu tenho uma responsabilidade, mas isso não quer dizer que por causa dessa responsabilidade eu tenho que viver preocupado e ansioso. Né? Então, não estar preocupado não significa deixar as coisas correrem solto. Deixa Entendo. vir como Aquilo vier. que você tem que fazer, você não Entendeu? pode abrir mão, negligenciar, né? Exatamente. Então, eu tenho algumas responsabilidades. Claro. Agora, essas minhas responsabilidades não significa que eu tenho que desenvolver uma preocupação, uma ansiedade. É fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer e, de preferência, no tempo e do modo que precisa ser feito. Eu tenho aqui até algumas participações, você pode estar ligando, né, para cá no 3253-3320 e falar ao vivo conosco, 3253-3320, o DDD 31. Ou você pode deixar a sua mensagem no 3209-3301, opção 1, 3209-3301, opção 1. E tem uma participação aqui do Matheus de Belo Horizonte, peço oração pela minha família, da Júnia de Belo Horizonte dizendo que o programa é uma bênção, tem abençoado muito a vida dela. Temos também aqui, não deixou o nome, de Belo Horizonte, dizendo o seguinte: quero honrar a equipe do Clínica da Alma, que é uma equipe maravilhosa, já estive na instância e foi tremendo. E o Clínica da Alma me limpou completamente. Deus abençoe toda a equipe. Amém. Obrigado. Você quer aproveitar e fazer aquele convite, pastor? Ah, sim, ótimo. Muito Do bem seminário? lembrado. Olha só, nós vamos ter nos dias 12, 13, 14, 15 e 16, ou seja, de 12 a 16 de janeiro, agora no próximo mês, né, nós vamos ter uma escola de restauração intensiva. Muitas vezes as pessoas dizem, poxa, eu queria tanto que tivesse a escola aqui na minha cidade ou no estado, não é? E até algumas pessoas de fora do Brasil, né? Quando é que vocês vão estar com a escola online? Em breve nós vamos estar com ela, mas nós decidimos fazer uma semana intensiva, né? Onde a pessoa vai poder fazer um módulo. O que é um módulo da escola? Esse módulo ele contém 16 matérias ou 16 temas que vão ser ministrados. Então ela vai ser bem intensiva porque vai ser aulas à tarde, 2 aulas à tarde e 1 à noite. 2 à tarde e 1 à noite. E vai ter um dia da semana que inclusive nós vamos ter até uma aula de manhã, à tarde e noite. Então ela vai ser bem intensivo mesmo, né? Porque algumas pessoas estão pensando, pedindo porque, puxa, eu não consigo, eu estudo à noite, trabalho durante o dia, né? Eu vou estar de férias em janeiro e não vou viajar. Então nós estamos dando essa oportunidade para você que gostaria, né, de fazer a escola, o módulo 1 ou o módulo 2. São os 2 módulos que vão estar disponíveis. Só dá para você fazer um módulo de cada vez, porque vai ser em uma semana as 16 matérias, os 16 temas que nós vamos abordar. Então, as inscrições já estão abertas, você pode entrar em contato com os nossos telefones lá na clínica, ou mesmo você enviar um e-mail para o nosso e-mail principal da Clínica da Alma, que inclusive está aparecendo aí no vídeo, e você pedir, me manda mais informações, qual o valor, forma de pagamento. Então, assim, está uma forma acessível o valor, nós vamos estar todos aí ministrando lá.
E vai ser muito bom para você se programar, você que é de outra cidade, né? Nós já fizemos no início desse ano, tivemos um número assim muito jóia de pessoas que vieram de várias outras cidades participar, né? Pertinho da igreja tem ali hotel, tem pousada. Então, assim, programe-se e invista aí na sua vida, no seu crescimento espiritual. Amém, isso mesmo. E temos mais uma participação aqui da Célia, de Belo Horizonte. Eu oro por um rapaz há um tempo e ele também, mas ele ainda não me pediu um namoro. O que eu faço? Continua orando. Exatamente. Ela continua orando, né? Isso. Aí ela está, além de estar ansiosa, está preocupada. né? Ou tá demorando demais, tô ficando pra titia. Preocupação. Então, tira Se a os dois estão preocupação. orando, né? Aguarde no Senhor. Né? E uma coisa interessante que parece que a Célia já tem uma resposta, né? Com certeza. Que sim, né? Sim, né? Então, mude o foco da sua oração, fale para Deus falar com ele, já que Deus já falou com você, agora direcione, Senhor, então agora fale com ele, que ele tome a posição que precisa tomar. Até para não haver nenhuma dúvida, né, gente? Exatamente. Irmã, ora assim, Deus toca nesse homem, toca no coração desse homem, desperta, tira o sono dele. Brincando. Desperta tu que dorme. Mas eu brinco, né, gente? Decisão de namorar, casar, são coisas muito sérias. Muito sério. E a gente nós somos limitados, e a gente consegue ver só aquele momento. Então eu lembro até quando eu namorava, eu estava orando para ver se eu ia namorar o Léo, e aí eu orava e falava assim, Deus, o desejo do meu coração é estar com ele. Mas é o desejo do coração do Senhor? Isso. Porque às vezes nós queremos muito, É. mas não é propósito de Deus aquilo. É. Então eu sempre orei assim. Eu falava, se for, o Senhor vai direcionar, apesar de estar querendo. Aham. Mas eu acho que é muito importante a gente não Claro. pegar essa responsabilidade para a gente, porque isso vai nos preocupar. Exatamente. Né? Deixar isso para que o Senhor direcione. Aí a gente tem que buscar a vontade do Senhor, Isso. né? E ao mesmo tempo a gente expressar o que eu estou sentindo, sendo Isso. sincero, como você falou. Olha, eu gostaria, eu quero estar, mas o Senhor é da tua vontade? Então confirma isso, né? Traz paz. O processo mais importante de nós buscarmos a vontade de Deus é a paz que excede todo entendimento. Isso. Né? Quando vem de Deus, não gera inquietação, não gera ansiedade, não gera, sabe, opressão. Isso não. Quando Deus age e Ele confirma a vontade dEle, gera paz, tranquilidade e as coisas fluem com naturalidade. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos que entender nisso. Né? E eu fiquei pensando, né? Como as preocupações, vocês também atendem muitos casamentos, como isso tem afetado até a sexualidade do casal. Oh, Porque esse excesso de preocupação tem atingido até o leito do casal. Isso tem trazido muitos problemas, não é, pastores? Tem trazido a preocupação, distanciado muito, né? E vai esfriando a pessoa, porque é uma somatização também. Nessa área vai somatizar. Você entendeu? Ele preocupa tanto que ele esquece de dedicar essa área, que é uma área muito importante dentro do relacionamento, né? Que é a área sexual. E aí muitas vezes a pessoa precisa até de procurar um médico para tomar um remédio para, melhorar nesta área. Por quê? Está preocupado com dívidas, né? Com o amanhã, o fim do mês, né? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Isso aí vai acumulando até a hora que dá um desgaste. E esse desgaste leva ao problema sexual. E frustrações, né? Aquela questão do desempenho, Sim. de tanta preocupação, a cabeça não desliga. E aí estão lá para ter relações, aí um começa a achar, não, o problema é com você. Aí começa aquele problema Sim. da autoestima, não, aí ela acha, não, deve ser eu, a culpa é minha. Isso é muito sério, né, pastores? Sim. A gente precisa de vigiar muito nisso e não certeza. levar as preocupações para o leito. claro. Com certeza, e nem deve, né? Deve dividir, né? A porta do quarto para lá, a preocupação fica lá fora, né? Eu sei que tem hora que é difícil, não é tão Isso. fácil assim, não. Né? A gente fala assim, parece que é fácil, né? Não. Mas pode administrar isso, né? Se quiser dedicar a oração e tudo, a pessoa consegue.